Salmo 127. Hoje é o culto profético. Toda sexta-feira é sexta-feira profética. Se tiver alguém aí nos assistindo, Deus abençoe sua casa poderosamente. Que o Senhor acrescente 30, 60 e 100 por 1. Que a sua vida possa ser transicionada para aquilo que Deus tem para vocês. E se não for cristão, prepara que um dia você vai ser. Porque você está assistindo um culto de Deus. Está ouvindo a palavra de Deus. Que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Mandar um beijo para nossa filha de Brasília, Márcia. Mandar um beijo para Dona Rosa, ali na ilha, também que é a filha do ministério aqui. Hoje a gente radiou já, mais cedo. Amém? Neuza gosta, radiar. Aprendeu o que é radiar, né, Neuza? É um mistério. Crente tem mistério. Não é não, Rose? Amém? Todos abriram? Salmo 127. Ele é grande. Então a gente vai levar 1 hora aqui lendo ele. Amém, irmão? Não sei se você está conseguindo enxergar, mas ele é grande. Aleluia. Salmo 127. Os irmãos estão crentes. E diz assim a palavra de Deus: se o Senhor, todos acharam mesmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e descansar à tarde, com meu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galadão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos de quê? Da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas. Não será confundidos, mas falarão com os seus inimigos o quê? A porta. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nos conduz a entender o propósito, o destino daquilo que o nosso Pai quer nos revelar nessa noite. Uma coisa eu te peço, que nós não desviamos do seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecemos no meio, onde o Senhor é o centro de tudo, de todas as coisas. Continua nos abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todos diz? Graças a Deus. Senta aí, irmão. Aleluia. Essa noite eu queria começar a ministrar fazendo pergunta. Por que você está aqui nessa noite? Por que você vem à igreja? O que te faz você ter energia para estar em um lugar como esse, para uma reunião em adoração ao Senhor? O que te mobiliza a você buscar um Deus que já te conhece ao fundo e profundo da sua alma e da sua vida? Porque você vem a esse lugar em um ajuntamento com um propósito de adorar a Deus, mas qual é o seu objetivo? Qual é a sua vontade? O que é que queima dentro do seu coração? O que é que te impulsiona, te encoraja a você vir aqui para ouvir 1 hora, 2 horas de relógio em um lugar chamado igreja, santuário?
O que te encoraja a você sentar nessa cadeira para ouvir um homem como você? São perguntas que eu estou te perguntando, que seu coração pergunta ao seu consciência, para que você possa responder, e muitas vezes você possa ser que não tenha resposta. Porque qual é o sentido da vida? É nós servir a Deus. Qual é o sentido da vida? É que todos nós que estamos aqui, que nós possamos ser felizes e alegres. Mas por que não conseguimos viver isso que Deus quer? Porque tem sentidos em nossos corações que muitas vezes nos perturba e nos tira da direção de Deus. Tem coisas que o nosso coração está preso a alguém, está preso a alguma coisa, ou está preso a situações que nós queremos resolver. E por isso que nós viemos a esse lugar chamado igreja. Mas será que esse objetivo é o objetivo correto de nós estarmos aqui? Será que muitas vezes a gente também não possa estar vivendo como o apóstolo Kleber, que vivia servindo a Deus, pregando, viajando, indo para outro país, para que Deus pudesse proteger a sua irmã do tráfico e não matasse a sua irmã? Fala assim, o pastor está direto hoje. Porque são perguntas que todos os dias ela vem ao nosso coração e à nossa mente. Qual é a sua expectativa se você não acordar amanhã? Aí você vai dizer, estou morto, pastor. Sim, era isso que eu queria que você falasse. E se você tivesse morto, em que lugar você vai estar agora? Porque gastar a nossa vida em coisas, estar ligado a pessoas, funcionar para alguém, viver em busca de algo para nos acontecer na nossa vida, ser realizado, isso significa que a gente está fora do trajeto daquilo que Deus chamou para viver. Por isso que as pessoas gostam mais da igreja que tem, aleluia, glória a Deus, tem movimentos, tem fogo, tem glória, mas são vazios. Jesus disse, são sepulcro caiado muitas vezes. Eu não estou aqui atingindo nenhuma igreja, estou atingindo a verdadeira igreja de Jesus, porque elas têm que estar, como a carta dos Hebreus, em direção ao alvo. Uma igreja que só vai por movimento, por revelação, não é uma igreja que está baseada e fundamentada na palavra de Deus. Me prova qual foi o que Jesus quis agradar o povo. Jesus quis agradar o povo dizendo uma palavra: quem quer me seguir, negue a si mesmo e siga-me. Sabe o que é negar a si mesmo? É você se esmurrar para a sua vontade, para o seu querer, pelo aquilo que você está sonhando, pelo aquilo que você quer ser realizado, por aquilo que você está ligado a alguém. Deus está dizendo através de Jesus: deixe tudo por amor de mim. E por amor de mim você não vai ouvir muito movimento. Por amor de mim não tem muita revelação, porque eu sou a revelação para vocês. O que adianta receber revelações se Jesus não pode mudar o seu estado? O que adianta receber promessa se Jesus não é a verdadeira promessa que está no seu coração? O que adianta conquistar tudo? E Jesus vai dizer, e perder a sua vida? Inútil foi você. Viver uma vida constantemente perto daquele que criou tudo, perto do Filho que curou, libertou e salvou, mas você não conheceu. Jesus vai deixar bem claro isso em Mateus. Jesus está de frente para Jerusalém e Jesus chora. Jesus diz: ah, Jerusalém, clamaram tanto para me ver, e agora estão entrando, mas vocês estão cegos. Você sabe que é viver uma vida e você dizer, eu vou entrar no céu,
E você olhar para essa vida sua e você ver, naquele dia, se chegar lá e você não entrar, qual será o seu sentimento? Por que eu digo sentimento? Porque a alma é um espírito, alma vivente, Nefesh. No dia que soprou dentro de Adão. Então significa que a alma é uma consciência, que ela não vai se perder, porque o diabo, quando manifesta em alguém, ele diz: eu vou matar, vou destruir essa pessoa. É porque ela está com a consciência. A briga no reino espiritual não é pelo espírito que está dentro de nós, o espírito que clama Abba, Pai, é por uma alma vivente, um sentimento que Deus colocou dentro do homem. Salmo 127, Salomão está declarando, olha o que ele está dizendo, irmão, olha aí comigo no primeiro versículo, que é o verso, ele vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o quê? É alguém que está fazendo o seu esforço em algo que parece que é certo, mas não é. Olha isso aí. É alguém que está lutando, Gil, por alguma coisa, achando que está vivendo o que é certo, mas está perdendo a sua força. A própria Bíblia vai dizer aqui, um pouquinho para frente vai dizer: eles vão comer pão de dores, vão comer pão de aflição, vão comer pão de angústia, porque está trabalhando em coisas com um sentido. Será que Deus é o autor e o consumador da minha vida? Ou é aquilo que eu quero realizar, que é o meu sonho? Por isso que eu trabalho constantemente. Mas a Bíblia está dizendo: mas eu estou comendo pão de dor, eu estou sofrendo com isso. Salomão está declarando nesse salmo, Salomão está declarando nesse caso de degrau da peregrinação. No Salmo 126 ele vai dizer: chorando com a semente, mas voltando com os seus molhos, porque o povo está saindo de um cativo de Babilônia. Salmo 127 ele está dizendo: será o que nós estamos fazendo está sendo para a edificação do reino? Será o que nós estamos fazendo Deus está se agradando? Ou o que nós estamos fazendo é para nós mesmos e utilizando Deus para dizer que é para Deus? Será que a gente está conquistando algo, se sufocando, se acabando, se destruindo, comendo pão de dor, sofrendo automaticamente, psicologicamente, trazendo dores no nosso corpo, e mesmo assim está dizendo: mas é para Deus? E muitas vezes não é para Deus, é para nós a edificação, e toda a nossa edificação vai cair, porque não tem a ver com Deus. Você veio para aqui porque quis. Aleluia. Eu amo vocês, mas eu tenho que pregar o que a Bíblia manda, porque eu quero edificar algo em Deus, e quero ser edificado também em Deus. Já me perguntaram: pastor, por que a igreja aqui não enche? A igreja dali enche. Eu falei: não tem problema se não encher. O problema é de eu estar nele, e quem está aqui também tem que estar nele. O problema é você não se enforcar, não se matar. O problema está aí. O problema é daquele que comprou um carro e está agora sufocando, e está dizendo: foi Deus que me deu essa bênção, mas perdeu o sono. Porque a Bíblia fala: o que Deus dá é edificado em Deus, nem o diabo pode roubar, porque está edificado em Deus. Isaías 43:13, operando o Senhor, quem impedirá? O texto está querendo dizer que está na mão de Deus. Quem vai impedir de Deus agir? Quem vai impedir de Deus guardar? Os irmãos diz: fala a Deus. Aleluia. Versículo 2 vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde com meu pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados sono, cansaço. Quem se fadiga vai ter um sono de cansaço. Acorda no outro dia dizendo: rapaz, parece que eu estou todo cansado, com dores no corpo. Porque você está fazendo para a sua edificação, tentando provar algo para alguém, mostrar para alguém que você está vencendo na vida. Você não precisa. Eu
eu gosto quando os irmãos ficam sinceros olhando. Estou lhe vendo, pastor. Estou lhe vendo, aleluia. Eu gosto também assim, irmão. Tem pessoas que estão vindo para um ambiente chamado igreja. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, eu quero comprar o dinheiro, quero ter dinheiro para comprar tudo que eu quero. Senhor, eu quero realizar meu sonho. Você está perdendo o seu tempo, edificando em coisas que não é Deus prioridade. Deus tem que ser a prioridade. Por isso que eu comecei dizendo, por que você está aqui? Tem muita gente dizendo assim, converte o meu marido, converte minha mulher. Ah, Senhor, traz minha bênção. Se o Senhor me dá a bênção, eu vou estar na sua casa, na sua presença. Senhor, eu queria o carro do ano. Eu queria aquela casa que eu tanto sonhei. Eu estou lutando por ela, mas parece que cada dia que eu trabalho, parece que está me sufocando. Eu não consigo comprar, não consigo juntar o dinheiro. Por quê? Está fazendo para a sua edificação e não para Deus. Sabe o que dá isso? Frustração, desilusão, porque busca a bênção de forma equivocada, de forma errante. Se os filhos da treva são organizados, Jesus está dizendo, eles só não estão do nosso lado, mas que são organizados, são. Se são organizados, não estão do lado de Deus. Então eles já estão o quê? Pronto para o quê? Para cair, para perder. Mas olha bem para cá. Mas a Bíblia diz que eles são fortes reunidos. Então quando ele se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, a gente passa sufoco. E se a gente não estiver em Deus, fale para o teu irmão, a queda está pronta. Fala assim, ó, ainda vai querer culpar alguém. E esse alguém é Deus. Depois, o seu pastor. O pastor sempre sofre. Parece que o pastor pegou na mão, levou lá, faz isso. Pastor Jesus não vai na cruz. Tem gente que diz, estou zangado com Deus. Da fala até igual o carioca, estou zangado com Deus, porque Deus não me deu minha bênção, tanto tempo na casa do Senhor. Eu sou dizimista, ofertante, eu sou do manto, estou sempre envolvido. Ai meu Deus, que Deus ruim. Ah, meu irmão, mas se orar, deixar no travesseiro e dizer assim, Senhor, se tu me deixares ir na minha bênção e voltar comendo pão, se alimentando, eu sou todo seu. Aí Deus prova, como provou para Jacó. Você fez a oração certa, porque seu pai era um comigo. Aí Deus pode perguntar, e o seu? É um com o teu, para você ser um comigo? Você está aí, irmão? Vamos para frente. Lucas capítulo 24, 50 vai dizer assim, e levou-os fora de Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou. Quem ele levou para fora, pastor, aqui? Os seus discípulos, seu aluno, os seus filhos espiritual. Jesus está agora diante dos seus discípulos, e Jesus agora vai subir para o céu. E Jesus tira ele de Betânia e dá um compromisso para ele: não saia de Jerusalém até quando meu Pai enviar o Espírito Santo. Só que o texto diz que Jesus o quê? Abençoou. Então a gente vai aprender algumas coisas nessa noite. Primeira coisa é o que é edificar. Porque Salomão está falando de edificar. Edificar é construir, é levantar alguma coisa. Então edificar, o que a Bíblia sempre vai nos ensinar, é induzir
há virtudes pelos bons exemplos seguidos. Edificar são virtude pelos exemplos a ser seguidos. Então, quando Jesus abençoa os seus discípulos, seus filhos espirituais, Jesus está dizendo: a partir de agora, vocês sabem o que tem que fazer. Lembra-te como andaram comigo, como viveram comigo e como viu o meu Pai operar por mim, porque a partir da descida do Espírito Santo, isso acontecerá com vocês. E a história vai dizer que a igreja de Atos foram conduzidas pelo ministério dos apóstolos. Em outra tradução, vamos aprender a entender que não pelo dos apóstolos, mas sim pelo exemplo que Jesus vos ensinou sobre a terra. Porque ele não fazia nada do que Jesus não tinha ensinado. É tanto que a Bíblia vai deixar bem claro, quando Pedro vai visitar Dorcas, que estava morta, Pedro faz a mesma ação que Jesus fez no dia da menina Talita Cumi. No dia que Jairo procurou a Jesus, a primeira coisa que Jesus fez: sai todo mundo da casa, só fica o pai e a mãe. Pedro, Tiago e João. Pedro vai visitar Dorcas. Quando chega lá, tira todas as mulheres que estavam chorando, mostrando o vestido. Pedro diz: sai todos vocês. E ele pega na mão de Dorcas e diz: Dorcas, viva! Ei, os filhos são exemplo dos pais. Os pais são exemplo para os filhos. Por isso que Malaquias 4:6, se os pais não converterem os filhos converterão os pais. Porque os exemplos falam mais do que palavras, a atitude fala mais do que palavras. Ei, nós precisamos entender que Salomão está querendo nos entregar nessa noite. Salomão está dizendo: precisamos edificar, e edificar precisamos do exemplo, e o nosso exemplo continua sendo Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo para toda a religião que existe. Algumas não querem aceitar ele, mas ele é exemplo. Eles reconhecem ele como profeta, reconhecem ele como filho de Deus, mas não quer viver como ele, porque para viver como ele precisa negar a si mesmo. Quando não faço o que deveria ser feito, posso estar perdendo tempo no que deveria estar fazendo na vontade de Deus. Vou repetir. Quando não faço o que deveria ser feito, que eu já aprendi, eu já vi, e deveria estar reproduzindo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu estou vendo. Então, quando não faço o que deveria ser feito, posso estar perdendo tempo no que deveria estar fazendo na vontade de Deus. A primeira coisa que Salomão quer ensinar através desse Salmo 127, através dos exemplos, é que se o exemplo não valer, você está perdido, porque você vai entrar na sua consciência, naquilo que você quer viver, e você não vai estar vivendo aquilo que Deus mandou você viver. Como eu posso entender isso, pastor? Tão simples. Vamos lá. Aquilo que Jesus falou: ide, pregar o evangelho, fazer discípulo, batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aí Jesus entra com a senha: ensina a guardar a palavra. Ensina a guardar a palavra. Porque quem guarda a palavra não vive mais, sou eu. Vive Cristo em você. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas marcas é as marcas de Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exemplo. Quem foi o exemplo de Paulo? Jesus. Não foi mais Gamaliel que ensinou a palavra, a lei. Foi Jesus que ensinou o sobrenatural, a revelação divina, o conhecimento da Escritura. Então, quando eu passo a entender isso, eu começo a edificar. E edificar o quê? Uma doutrina, uma palavra de Cristo,
a sabedoria de Cristo, o conhecimento do Evangelho de Cristo, a viver uma vida retidão diante de Deus. É isso. É por isso que quando você está edificando alguma coisa, olha para cá para os meus olhos azul, quando você está edificando alguma coisa que é boa, alguém vai querer sujar o que você está edificando. Alguém vai tentar te paralisar o que você está tentando fazer. Porque ele não está enxergando o que você está enxergando. Ele não ouviu o que você ouviu. Ele não viu os exemplos que você estava vendo. E para isso é um incômodo para aquelas pessoas que não aceitam a entregar a Jesus Cristo a sua vida. Porque tem que negar o seu eu, mas a sua vontade muitas vezes não quer se negar. Por isso que as pessoas deveriam estar fazendo, não está fazendo. Está perdendo tempo e fazendo alguma coisa que não vai dar em nada. Vai comer pão de dores, insatisfação, frustração e perca de sono constantemente. O médico está aí para vender remédio para dormir constantemente. Qual é a doença do século? Almática. Pessoas que decidiram viver algo. Eu fui esse dia no Atacadão e alguém falou assim: eu preciso tirar um exemplo com o Senhor. Você vai entendendo, né? Eu preciso, porque é bom a gente ouvir um pastor, ouvir outros pastores, e eu preciso ouvir o Senhor. Não precisa me ouvir, precisa ouvir ela. Se ouvir ela e praticar, não erra. Porque o maior exemplo de tudo dessa vida está aqui. Mas o povo não perece mais por falta de conhecimento. O povo perece por preguiça. O povo quer ouvir algo que te alegra. A senha do CPF vai mudar a fome da tua casa se ele adivinhar? Vai dar algum destino para a sua vida? Se adivinhar a placa do seu carro, se seu filho estiver doente, tirou seu filho da doença? Mudou sua vida financeira? Mudou? Pagou as suas dívidas? Mas tem uma coisa que pode mudar: a cruz. Porque quem toma a cruz por exemplo de Jesus, Jesus vai deixar bem claro: você vai comer o melhor dessa terra. E ele vai dizer: e eu não vou dever nada a ninguém. Você está comigo? Então, precisamos entender o que os apóstolos entenderam. Primeiramente, a fazer a vontade de Deus. Cutuca teu vizinho que está do seu lado. Diz assim: o pastor está mandando cutucar, né? Fala: hoje é dia de cutuco. Cutuca, cutuca. Diz assim: os apóstolos aprenderam. Não porque tinham sabedoria, mas porque tinham um coração para aprender aquilo que Jesus ensinava, ou por palavra ou por exemplo. Vamos lá? Então, assim, a primeira coisa que vai nos provar que os apóstolos foram alguém de honra, alguém evoluído em Deus, alguém com experiências espirituais, foi a obediência. De 520 pessoas, só receberam 115 ou foi 120 a descida do Espírito Santo, porque não obedeceram. E nesses 120, 12 estava lá. Por que eu digo 12? Porque no jogo lá de acertar, botaram o Matias no meio lá e levaram ele lá junto lá. Mas não foi Matias que foi escolhido por quem? Por Cristo. E esse 12 quem deveria entrar era Paulo. Assim os teólogos, a teologia nos ensina. Quem escolhido para estar no lugar dos 12 seria Paulo. Mas no meio daqueles 120,
Os 12 que andaram com Jesus estavam lá. Podemos morrer, mas estamos aqui. E quando o Espírito desceu, 3.000 almas se converteram. Aprenda uma coisa: quando nós ouvimos o que é certo, quando nós alinhamos o nosso coração naquilo que é certo, e quando nós se submetemos naquilo que é certo, o exemplo vai valer a pena para o céu se revelar. Quando o céu revela aos discípulos, os 12 apóstolos estavam lá, por causa da obediência, porque não estava edificando nada para si, não estava buscando nada para si, não estava buscando o dia perfeito, não estava buscando a realização do carro do ano, a casa do ano, a família abençoada do ano, não estava buscando nada disso, porque ele sabia o que ele estava edificando, tudo isso eles receberiam por Deus, mas não poderia deixar o primeiro princípio, o primeiro Deus. E aqui pra gente, quantas pessoas não têm deixado o Senhor? Mas não tem deixado de vir na igreja não, irmão. Tem deixado Jesus no coração. Porque na igreja, a igreja enche. A igreja dá muita gente para ouvir a palavra de Deus. Mas deixa Jesus nos corações. Recusa Jesus nos corações. Estão no ambiente, mas Jesus não pode estar no coração. Prefere correr atrás de tudo. Correr atrás, não é na frente. Porque só corre na frente quem está em Deus. Porque quem corre atrás das coisas, as coisas vai fugir mesmo. Mas quem corre atrás de Cristo, Ele acrescenta aquilo que nós precisamos, não aquilo que a gente quer. Porque o que Ele nos dá é suficiente, porque Ele sabe o que está dando. Que não pode a gente gerar frustrações, medo, perca de sono, embates, frustrações, agonia. Ele não quer dar isso para a gente. Ele quer dar algo que a gente se alegre, a gente fique satisfeito, porque o que Ele deu a gente vai guardar, a gente vai cuidar, Ele vai nos ensinar a multiplicar. Você está comigo? Então vamos caminhar, amém? O modelo do céu primeiro é Deus. Se você quer andar em Deus, você não pode mais vir para a igreja, Senhor, falar para as solteiras, Senhor, me dá um marido, me dá um adorador do Senhor, me dá uma bênção. Vou começar com as mulheres, tá? Já vai errado. Você tem que dizer, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Assim também vai para os homens solteiros. Nunca queira nada se não for primeiro Deus. Então você tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Porque o que provou que esses homens foram abençoados foi o Espírito Santo de Deus. Porque eles queimavam de vir para a igreja, dizer, eu quero ouvir essa palavra, mas agora quando eu sair desse lugar, eu quero ter uma experiência com Ele, eu vou tirar um tempo para Ele, eu quero sentir o que o pastor sente, eu quero ver o que o pastor vê, eu quero tocar o que o pastor toca, eu quero andar na unção que o pastor anda, porque eu quero Ele também. Você acha que aquele povo que caminhou com Pedro, Tiago, João, Tadeu, Barnabé, o que é que eles queriam? Queriam o que aqueles homens queriam, só porque a Bíblia vai deixar bem claro, eles não tinham necessidade nenhuma, a igreja era rica, as pessoas vendiam suas posses e doavam, as pessoas que tinham alguma coisa repartia, e essa igreja era cheia da glória de Deus, porque não faltava nada para eles. Se não faltava nada, até os seus sonhos estava tudo sendo realizado, porque Ele era o realizador das pessoas. Vamos lá, irmão, se encoraja nessa noite. Verso 3: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu garladão, como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos de quê?
O que o texto está querendo dizer? É quando os filhos, é parecido com os pais, eles vão bater de frente com seus inimigos. E seus inimigos vai ter que partir em retirada. Porque o texto está querendo dizer que quando uma igreja tem filhos, quando a igreja, todas as igrejas vivem um só propósito, de uma igreja só, que Cristo é o cabeça, não é a doutrina, não é o homem, não é isso que eu penso, não é aquilo que eu acho. Quando Cristo é suficiente, quando Ele é cabeça, isso gerarão muitos filhos parecidos com o Pai, e o Pai revelando seus filhos. Então todas as guerras espirituais, os filhos vão bater de frente. Não vou chorar pelo pão, não vou chorar com lágrima de dor. Eles vão enfrentar na porta, dizer: Satanás aqui não, porque eu sou filho de um Pai, e esse Pai vence todas as guerras. Ele me deu autoridade para pisar na sua cabeça, Ele me deu autoridade para não passar necessidade, Ele me deu autoridade para não me faltar nada, porque eu sou filho genuíno, sou filho de herança. O texto está querendo dizer isso, irmão. Quando nós somos filhos de um homem poderoso, que esse homem é, o que é que Salomão está querendo dizer? Quando nós fazemos o papel de filho, olhando para o Pai, ser exemplo do Pai, fazendo a vontade do Pai, tudo que o Pai quer é revelar o Filho. Diante de quem, pastor? Dos seus inimigos. Por isso que o texto está dizendo: você vai bater de frente com ele. Sua frustração vai acabar, sua agonia vai acabar, o que não está acontecendo na sua vida vai acabar, porque quem é a prioridade é Deus na sua vida. Então, como Deus é prioridade, você vai edificar para Deus um altar dentro de você, e Deus vai olhar para você como um filho edificado nele, e Ele vai revelar para você o que você precisa. Fala assim: isso não é fácil, pastor? Com certeza não é fácil. Jesus é um homem maravilhoso, um filho de Deus maravilhoso, mas Jesus nessa terra nunca enganou ninguém. Alguém pode viver o evangelho te enganando, alguém pode viver o evangelho dando exemplos e enganando, mas Jesus na Bíblia nunca vai mostrar para ninguém que Ele enganou ninguém. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pega a cruz, se torna como eu sou, e meu Pai te reconhecerá. Crente não quer passar aflição. Crente quer orar e dizer: me dá minha bênção. Estuda a vida de Elias para a chuva voltar. Estuda. E mesmo que ele clamou, só foi na 7ª vez que o moço viu o sinal. Você está aí? Deus quer te abençoar, mas Deus precisa saber verdadeiramente onde está seu coração. Quem é a prioridade dele? Quando você vem para a igreja, o que é que você está vindo buscar na igreja? Ele ou as suas coisas? Ele ou o seu benefício? Se você não está buscando edificar Ele na tua vida, você vai ser um fracassado. Porque quem edifica, não é edificando de si mesmo, está edificando dele. E é isso que nós precisamos ouvir. Por mais que seja confrontador a palavra de Deus, mas Jesus pregou sobre isso. Mas a gente só olha para Jesus que faz o milagre dos pães e dos peixes, Gil. A gente só olha para Jesus que pega o cuspe, joga e passa no olho do homem e diz: vai enxergar. A gente só olha para Jesus quando Jesus parte o pão e o pão multiplica. A gente só olha para Jesus enquanto Jesus está lá. Aquele homem está lá há 38 anos, Jesus diz: toma o teu leito, vai para a tua casa. A gente só quer olhar para Jesus no milagre. Mas a gente não quer olhar para Jesus, quem pecou? Jesus diz: não foi ele nem os pais deles, mas que o nome do Senhor seja glorificado. A gente não quer olhar para o Jesus que diz para Pedro: você é o diabo agora. A gente não quer olhar para Jesus dizendo: se não ouvir a vontade do Pai, vai para o inferno todo mundo. Ninguém quer ouvir esse Jesus. Mas esse Jesus está na Bíblia, irmão. Ninguém quer olhar Jesus que vai dizer para o discípulo: entra num barco e vai para o outro lado. Vocês não têm escolha, porque vocês estão comigo e decidiram edificar algo de Deus comigo. Mas no meio do mar houve uma tempestade.
Ninguém consegue ver esse Jesus que está obrigando aqueles homens a entrar num barco. Todo mundo quer olhar o Jesus que entende. Ele entende. Eu confesso para ele que ele entende. Ninguém quer olhar para o Jesus que se revela para Pedro, para os íntimos, dizendo: olha como eu sou na glória. Mas para isso, passaram grandes confrontos àqueles homens, para mostrar sua fidelidade com Cristo Jesus, para ver também a sua glória, a qual João só conseguiu ver em Apocalipse, quando ele tentou olhar para a face de Jesus. Jesus ainda não. Quando você chegar lá, você vai me ver face a face. Eu olho para esse Jesus, irmão, onde todo mundo não quer olhar. Quando João tenta olhar para o rosto dele, não consegue ver. Ele diz: lá na glória você vai ver. Porque a Bíblia vai deixar bem claro, Jesus na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. O que é meu é deles, mas deles que entra pelo caminho de Cristo. Ele veio para todos, mas nem todos os quiseram. Porque para querer, eu tenho que vir para a igreja por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu não venho para a igreja para minha mulher se tornar mais santa. Ela não pode vir para a igreja para eu se tornar mais santo para ela. Não. Ela tem que vir com o mesmo sentimento. Eu quero Ele. Eu quero Ele. E eu falo dele porque eu posso falar. Diz que já passou suas frustrações, suas aflições. Pode falar. Amém? Então eu passei minha tempestade, entrei em depressão. Quem foi que me tirou? Foi minha noiva na época que era minha esposa? Foi? Foi meu pai? Foi minha mãe? Foi o médico que disse que eu ia ficar tomando remédio para dormir, para relaxar a mente, para a pressão não ficar oscilando. Foi ele? Não. Foi uma voz que entrou dentro de mim no meu quarto quando eu estava orando e disse: para de tomar o remédio. Para de tomar o remédio. Porque a minha pressão estava oscilando e eu ficando com medo, e eu comecei a entrar já em depressão. Aí eu dentro de mim: eita Jesus, o psicólogo vai comer meu dinheiro, vou para o divã. Ao Espírito Santo: não, porque você foi chamado para edificar. Eu tenho visto o que você tem feito, e isso é uma ação do adversário para tentar lhe frustrar, parar. Sabe o que vinha na minha mente? Eu tanto ajudei pessoas, Deus não está me ajudando, porque minha alma estava barulhenta. Deus queria falar comigo, mas não conseguia falar comigo. Porque agora eu não estava mais edificando as coisas de Deus, agora eu estava edificando a minha cura. Eu quero minha cura. Eu quero estar bem. Eu quero estar sorrindo como todo mundo está sorrindo. Eu não estou conseguindo sorrir. Eu quero voltar a ser alegre quando eu não estou conseguindo ser alegre. Sabe o que eu recebi dos irmãos da igreja? Deus é contigo. Deus era comigo, irmão. Mas o problema é que ninguém pôde rodar uma chave dentro de mim. Mas Ele veio. É por isso que eu edifico Ele. Ninguém sabe porque eu gasto minha vida nele. Porque muitas vezes eu tenho que falar uma verdade que muita gente não queria te dizer. É porque o Espírito que mora dentro de mim foi o único que disse: para de tomar remédio. Foi o único. Foi o único. É por isso que eu deixei de ser jogador de futebol. É por isso que hoje eu não corro mais atrás de eu ser bem sucedido. Eu já sou com Ele.
Se você me perguntar como você paga as suas dívidas, Ele paga por mim quando eu estou no momento de aperto. Eu não sei, irmão, mas quando eu oro, daqui a pouco as portas se abrem, as lavagens começam a aparecer e tudo vai para o controle. Só por quê? Porque antes eu me desesperava, porque eu estava querendo me edificar, fazer uma casa, buscar minhas realizações, mas hoje não. As minhas realizações é nele, é por Ele que eu estou aqui, é por isso que eu vivo até hoje, porque Ele tem me dado vida e vida com abundância. É por isso. É por isso. É por isso que Salomão está dizendo para a gente: acorda para a vida. O que vocês precisam não está nessa terra. O que vocês precisam está tudo em Deus. E Deus está te perguntando. Você, olha comigo aí, versículo 5. Tem hora que eu me atrapalho, versículo e verso. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos o quê? Aljava aqui é o que leva o arco, né? Não, é que leva as flechas. Então alguém que anda em Deus tem que estar nas aljavas preparado, porque a qualquer momento pode pintar a luta e você tem que estar preparado. E muito crente está despreparado, porque só conhece o Deus do culto, mas não conhece o Deus que dá ferramenta para você utilizar. E Salomão está dizendo: as aljavas tem que estar cheia, Rose. Não é uma flecha só, tem que estar cheia. Sabe qual é o sentido da aljava estar cheia? É quanto você estiver vivo, muitas lutas aparecerão. E se está cheia é porque você está encorajado, é porque você tem filhos para ser lançado, para te ajudar nas guerras. O Pai, que é o Todo-Poderoso, está esperando os filhos se levantar, dizer: enfermidade, parte retirada. Ei, minhas finanças que estão sendo roubadas, parte retirada, diabo, você não vai mais roubar. A minha alegria, parte retirada, porque o texto está dizendo: você vai enfrentar seus inimigos na porta. Sabe, porta não é alguém que está: ai meu Deus, está sofrendo, o diabo quer acabar comigo. É alguém que está dizendo: a luta está aí, é eu ou ele, mas já venci, porque o Senhor é comigo. Davi entende isso. É por isso que Salomão é exemplo de Davi em suas guerras, dos seus empates. Certo que lá na frente Salomão decepcionou, mas esse Salomão ainda está encorajado para vencer todas as guerras, e está encorajado para bater de frente. E você? Como é que está você? Você é a flecha da aljava do homem poderoso. Você tem que ser exemplo, como ele foi exemplo sobre a terra. O que é que as pessoas veem você? Atos 7,44 vai dizer: estavam entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenaram aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. O reino de Deus é um modelo único, que é o tabernáculo, que estava no deserto com Moisés. Mas esse tabernáculo ganhou forma, imagem e semelhança do homem, e ele voltou a estar no meio do homem. E esse homem é Jesus Cristo, o verdadeiro tabernáculo de Deus. Então, se Jesus é o tabernáculo, que não é mais o tabernáculo que era de Moisés, mas é o mesmo tabernáculo desencarnado, então o texto está querendo dizer que eles no passado viram com seus próprios olhos o tabernáculo, e viram como Deus disse: as cores tem que ser essa, tem que ter ouro, tem que ter prata. Eles ouviram e viu, porque contemplou o que Moisés tinha visto de Deus e colocado em prática. Então Moisés não colocou segundo a sua vontade, segundo o teu querer, segundo o que achava. Moisés colocou o que Deus tinha determinado
para Ele fazer. Jesus agora, tabernaculando no meio de nós, andando no meio de nós, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, o reino agora e o tabernáculo é um comigo. Quem me vê, vê o Pai. E quem vê o Pai anda na vontade do Pai, se estiver andando na minha vontade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas no 36 ele vai dizer: se o Filho não estiver em vós, verdadeiramente não sereis livre. Porque só pode ser livre quando Cristo está dentro de você. Porque Ele se torna o tabernáculo de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e aquilo que o homem precisa, que é a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Os filhos têm que ser exemplo dos pais. O meu trabalho de hoje é Eloá ser o mesmo exemplo que eu e ela é. E a gente precisa se esforçar para ser mais parecido com Cristo Jesus, para que ela aprenda a amar a Cristo em primeiro lugar. Pastor, e se ela se desviar? Enquanto ela comer meu feijão, ela vai ter que andar na linha. Até 18 anos, até 30 anos, 40 anos. Pastor, não vai casar, se ela não quiser casar, ficar para Deus, glória a Deus também. Vai ser bem-aventurado o que a Bíblia vai dizer. Amém? Você está aí? Abra comigo João 10, 31. Estou encerrando. João 10. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado da nossa certeza de estar em Ti. Somos homens necessitados do Senhor. E diz assim, vou começar do 30 que eu terminei falando agora. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o quê? Para o quê? Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras do quê? Boas, procedente de quem? Por qual desta obra me o quê? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apredejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias, porque sendo tu homem, te faz Deus de ti? Você está comigo? Eu disse que quando você começa a se alinhar com Jesus, alguém vai tentar te impedir, alguém vai tentar te parar. Jesus falou: porque eu faço obras perfeitas, vocês querem me apredejar? O que ele disse? Não, por isso não. Mas quando o Senhor se torna um dizendo que é Ele, a gente quer te apredejar. João 10, 30. Olha comigo agora, vou encerrar aqui. Eu e o Pai. Então, se você, Jesus, se torna um com Deus, você se torna o quê? Fale um Deus. É tão simples. Então alguém vai dizer: você é o santão? Você é a santona? Agora como tá? Claro, irmão, porque você se tornou um com o que é santo. Então você se santificou com Ele. Então vai incomodar que não quer se santificar, não quer ser santo com Ele. Vai incomodar. Você já viu o que fala sobre a história do vagalume e a serpente? Diz que está de noite e a serpente estava ali naquele lugar, mas o vagalume, ele brilhava. E a serpente se incomodou. E o vagalume pergunta na história, na mentirança: por que você quer me comer? Aí ela diz: porque você brilha, e seu brilho me incomoda. Crente que anda perto de Jesus vai brilhar, meu irmão. Jesus diz: porventura, tem como a gente esconder uma candeia se ela está iluminando? Não, o lugar dela é no velador. Quem chega na casa vê ela. É tão simples, ninguém vai pegar ela e botar no alpendre. Alpendre é o quê, pastor? Debaixo de uma cama, debaixo de alguma coisa escondida. Não, alguém que está brilhando
Senhor está dizendo: eu quero fazer com que todo mundo veja. É o pastor que está dizendo isso? É a Bíblia. É a Bíblia. É por isso que tem crente velho na presença de Deus. Vê uma pessoa nova, chegou hoje, já está brilhando. E fala: meu Deus, tanto tempo eu estou na igreja, eu não sinto isso que esse menino sente. Eu não vejo o que esse menino está vendo. Eu não ando nesse lugar que ele está andando, espiritual. Claro, porque ele entrou dizendo: eu estou edificando aquilo que ele está edificando. Eu quero ser parecido com ele. Eu me abro o meu coração, eu confesso meus pecados. Eu digo que está em prioridade no meu coração. Não estava o Senhor, mas agora está. E Deus se alegra porque Deus quer ver o que está no nosso coração. Imagine você fazendo a oração para Deus: Deus, o Senhor é meu Deus. Mas dentro do fundo do coração está lá: eu quero é dinheiro para pagar minha conta. Quem está sendo a prioridade? Senhor, eu quero me realizar. Quem é a prioridade? Peça para Ele, para o Espírito Santo te batizar, te realizar, que você vai ver que as coisas vão funcionando. O Espírito Santo é uma pessoa. Paulo vai dizer em 2 Coríntios: com gemido inexprimível, Ele leva a nossa oração a Deus. Muitas vezes está pedindo dinheiro e a nossa alma está dizendo: eu estou sentindo dor. O Espírito Santo leva dizendo: eles estão sentindo dor. É por isso que você não recebeu aquilo que você falou, porque não era o que você precisava. Pela misericórdia do Altíssimo, do nosso Pai, Ele envia aquilo que é necessário e a gente não entende. Deixa eu te falar, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para você entender que a prioridade da sua vida não são as coisas, e isso são passageiros, porque se você morrer, as coisas continuam, mas se você viver, você vai entender o que é o que o Salmo 119 vai dizer a respeito de alguém que morre de Deus. Deus vai dizer: quão bom é a morte desse homem, mas poderia ter evitado para viver muito mais, e dos meus planos sobre a vida dele. É porque ele está falando de um homem que deveria se cuidar mais, se preocupar mais com si e com ele, não com as coisas que tiram o sono. Você pode ganhar 1 milhão hoje, se seu coração não tiver Deus, amanhã 1 milhão sumiu. Só de parente que vai aparecer em volta de você, titio, titia, primo, prima, já foi seu 1 milhão. Mas quando você ganha com ele, você pergunta logo: o que é que o Senhor quer que eu faça? Aí tem crente que vai dizer: misericórdia, não, vou me realizar logo. Não, realiza nele, que ele vai multiplicar tudo que você queria. Davi entendeu isso quando Davi pecou, que Natan disse: esse homem é o Senhor. Davi disse: olha, eu quero saber de coroa, não quero saber de dinheiro, não quero saber desses homens que estão para me servir. Não afasta de mim a tua presença, porque eu sei quem eu era e eu sei quem me tornei, porque foi só o Senhor que me tirou das malhadas e me colocou como rei. Mesmo que o óleo desceu, eu fiquei 40 anos sendo rei sem a coroa, mas chegou um dia que o gigante se levantou e eu fui à porta do gigante para dizer: eu sou um filho que sou desojado do meu pai. Ei, me envia. Ei, gigante, você vai cair agora. Cadê os Davi? Cadê os homens que estão sendo lançados nesses dias, dizendo: eu quero o Senhor, a minha vontade é amar a tua presença, a minha vontade é querer o Senhor, porque eu sei que eu vou bater de frente com as minhas guerras, e eu sei que eu vou sair vitorioso, realizado. O que eu preciso está no Senhor, então vou me levantar para enfrentar meu gigante. Eu vou bater de frente com meus inimigos à porta. Ei, o dinheiro que está te faltando não é seu inimigo, o seu inimigo é que está por trás do dinheiro, te causando a dor e você não está conseguindo entender. Ei, o que está te causando a falta de felicidade não é a falta de felicidade, é o inimigo que está por trás, dizendo para o seu consciente que você não é alegre nem feliz por causa disso. Mas não é disso que você precisa. Você precisa voltar a chamar o Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Fica de pé.